O meu nome é Cabo Elson. Eu falo aqui da cidade de Santa Leopoldina, Espírito Santo. Antes de irmos aos fatos, solicito que você se inscreva no canal, recomende aos amigos, ative o sininho para receber novas postagens e compartilhe esse vídeo para no mínimo 5 pessoas, como forma de divulgar a nossa mensagem e fortalecer o nosso canal. Minha amiga, meu amigo, aproximadamente um ano atrás, o Brasil inteiro pôde assistir à barbaridade cometida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, sobre a falsa acusação de que os brasileiros que estavam indo para as ruas de forma democrática, lutar por melhoria pelo Brasil e defender o governo do Bolsonaro, logo esse ministro classificou esses movimentos como atos antidemocráticos. E assim sendo, o que ele fez? Determinou que a PF apurasse esses supostos atos. Durante a apuração, aconteceu uma série de barbaridades que verdadeiramente, sim, é uma afronta à democracia. Prisão de jornalistas, apreensão de equipamentos eletrônicos de parlamentares, deputados federais e senadores, suspensão de canais nas redes sociais, como Facebook, YouTube e outros, prisão de jornalistas, como eu já falei, intimidação de pessoas. Outros, para fugir de uma possível prisão, abandonou o país. Só sei dizer que o Alexandre de Moraes, sobre esse falso argumento, ele fez uma verdadeira lambança. Fez uma verdadeira pataquada. Agiu de uma forma patética e irresponsável, desprezando a Carta Magna, a nossa Constituição, e tocando esse processo como se ele fosse não Deus, mas sim o professor de Deus, alguém que está acima do bem e do mal, que faz e acontece, pela certeza de que não vai ser responsabilizado pelos seus atos claudicantes, vacilantes, errôneos. Passado um ano, a Polícia Federal apresenta para o Supremo Tribunal Federal, mais precisamente para Alexandre de Moraes, o resultado das investigações quanto aos chamados atos antidemocráticos. Sabe qual foi a solução? Qual foi o relatório final? De que não existiu atos antidemocráticos, que em momento algum os brasileiros afrontaram a democracia, que nenhum movimento feito pelos brasileiros foi financiado por grupos financeiros ou terroristas, como alardeava aos 4 cantos o ministro de Alexandre de Moraes. Fato é que, senhores, o relatório da Polícia Federal diz que todo o movimento feito pelos patriotas foi legítimo, pacífico e ordeiro, como reza a nossa democracia. Ministro Alexandre de Moraes, se houve alguém que rasgou a Constituição e sapateou sobre ela, foi o senhor. Se houve alguém que desrespeitou a democracia brasileira, foi o senhor. Quando mandou prender, intimidar, quando mandou a PF cumprir mandato de busca e apreensão na casa de pessoas pelo simples fato de ser patriotas e jornalistas, ou simpatizantes do governo Bolsonaro, o senhor sim agiu de forma antidemocrática. Forma antidemocrática, ministro, foram os presidentes da República que indicaram o senhor e outros ministros para ocupar a nobre cadeira na nossa estimada corte. Nenhum brasileiro foi para as ruas pedir fechamento
do Supremo Tribunal Federal? Relatório da Polícia Federal. Na verdade, ministro Alexandre de Moraes, o que os brasileiros queriam não era o fechamento do Supremo, porque o Supremo ativo é importante para a nossa democracia. O que os brasileiros clamavam era pela purificação do STF. E isso se resume na saída dos senhores. A população brasileira ela tem apreço pelo STF como instituição, mas não tem apreço pelos senhores como ministros, porque os senhores são uma vergonha. Não respeitam a Constituição, não se faz guardião dela, não respeita a democracia, não respeita as leis, age de forma monocrática, age de forma a defender interesses de grupos ou pessoais, transformar o Supremo Tribunal Federal num balcão de negócio e em sindicato de defesa de criminosos. É venda de sentença, é soltura de bandidos de alta periculosidade, é soltura de corruptos que tanto mal fizeram ao Brasil e aos brasileiros. Atos antidemocráticos, senhor ministro, é a permanência dos senhores na nossa Suprema Corte. E agora, o senhor vai pedir desculpas à nação pelo ato patético que o senhor cometeu em acusar, intimidar, perseguir, prender pessoas comprovadamente agora inocentes? Quem vai cobrar do senhor, ministro, o erro que o senhor cometeu? Quem vai corrigir o senhor pelas falhas cometidas? Na verdade, ministro Alexandre de Moraes, o senhor foi colocado nessa Suprema Corte para ocupar a cadeira desta casa pelo Michel Temer. E olha quem é Michel Temer. Dispensa apresentação. Não só o senhor, como outros ministros desta corte foram indicados por presidentes corruptos, presos ou investigados. E isso nos leva a desconfiar se os senhores estão aí verdadeiramente pelo douto saber jurídico ou por algum favor político. Atos antidemocráticos, ministro, é o que o senhor vem fazendo. Quem é o senhor para apontar o dedo em riste na cara dos brasileiros, povo de bem, que só quer o melhor para esse Brasil, e chamá-los de fascistas, de ameaçadores da democracia? Quem é o senhor? O que se sabe do senhor foi que, quando advogado, defendeu empresas ligadas ao PCC. É o que se sabe, ministro. Agora, como não dizer que o Supremo Tribunal Federal é uma vergonha por causa dos senhores? Você, ministro Alexandre de Moraes, e os seus outros 10 companheiros constituem 11 almas cebosas, que está colocando o Supremo Tribunal Federal de 4, fazendo dela alvo de chacota, jogando a credibilidade dela por terra. E hoje, por causa de comportamento como o seu, que a população não acredita no STF. Os senhores instalaram, sim, uma ditadura de toga nesse país. Isso é ato antidemocrático. Só para finalizar, ministro Alexandre de Moraes, o que o senhor vai fazer agora? Vai pedir desculpa à nação? E as pessoas que tiveram a sua liberdade suspensa? Pessoas que tiveram que sair do país? O senhor é uma vergonha. E os senhores envergonham o STF. Só para te lembrar, ministro, dia 1º de fevereiro, dia em que ocorrerá as eleições para a Câmara e Senado, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, MST, está ameaçando a promover badernas em todo o país, fechando ruas, queimando pneus, atacando pessoas, repartição públicas. Isso é o que, ministro? É ato democrático ou ato antidemocrático?
O que você vai fazer diante dessa balbúrdia anunciada? Vai ficar calado? Vai se acovardar? Vai ficar com o rabo entre as pernas? Ou vai agir como o Senhor agiu com os patriotas verdadeiros, os quais o Senhor chamou de maneira leviana de antidemocratas? O Senhor é uma vergonha. Ministro Alexandre de Moraes tem um ditado que diz o seguinte, abre aspas, quando os que mandam perdem a vergonha, os que obedecem perdem o respeito, fecha aspas. E pense nisso. Minha amiga, meu amigo, curta, comente e compartilhe esse vídeo ao máximo. Se inscrevam no meu canal no YouTube, Cabo Elson.